Bem-vindo a você, aluno, aluna que me acompanha. Nós continuaremos então discutindo filosoficamente, refletindo filosoficamente e trazendo à nossa vida, a partir de alguns conceitos filosóficos, aquilo que de fato pode interferir, aquilo que de fato pode nos auxiliar. Nessa aula, então, nós veremos aí o positivismo e o utilitarismo, assim como seus representantes, o Auguste Comte e o John Stuart Mill. Perguntinhas são importantes para que a gente possa iniciar o nosso processo. Primeira pergunta: seria a ciência a nossa ferramenta mais importante? Segunda questão: o Estado deveria interferir na nossa vida? E terceira questão: a humanidade poderá progredir? Três perguntas bastante interessantes, das quais nós podemos, então, usar dessas questões e também usar dos conceitos que agora nos serão apresentados para poder respondê-las. Vejamos, positivismo. Quando nós falamos de positivismo, nós recorremos então ao seu principal defensor e criador, o Auguste Comte, esse filósofo francês. O Auguste Comte é esse primeiro pensador que começa a falar de uma física social. Ou seja, é a primeira pessoa que começa a esquematizar a própria sociologia enquanto ciência. Tá? Como que ele faz isso? E torna a sociologia ciência, aplicando métodos científicos sobre os fatos sociais. Ou seja, ele começa a compreender a realidade social como? Observando, aplicando métodos, testando, para que ele possa compreender então a sociedade. Ou seja, ele começa a comparar, classificar os fenômenos sociais. Assim como os cientistas faziam com qualquer outro fenômeno. Então, se de repente o cientista queria interpretar determinado fenômeno, a água, experimenta, testa e classifica. Com os fenômenos sociais, o positivismo fez a mesma coisa. Testa, classifica, observa. E é claro que ele vai então dizer que na medida em que nós vamos observando, testando e classificando, nós conseguimos prever para prover. Então, na medida em que nós vamos entendendo a sociedade, nós conseguimos tomar algumas atitudes que fazem com que essa sociedade ela esteja de acordo com aquilo que deve ser. Com a sociologia, então, que o positivismo do Auguste Comte estabelece, nós temos a criação do que é denominado ciências humanas. Nós temos aí uma divisão entre as ciências exatas e as ciências humanas. E é claro que o positivismo aparece como um dos grandes critérios para isso. O que é o positivismo, professor? De modo mais aprofundado, nós podemos dizer que é um movimento que considera que a ciência e a tecnologia levaria a humanidade a um estado absoluto de progresso. Não existe progresso sem ciência e tecnologia. A ciência passa a ser uma grande detentora das verdades. A ciência passa a ser uma grande detentora de uma verdade absoluta que pode oferecer o progresso para toda a humanidade. A ciência começa a ser vista como aquela que deveria ser mais valorizada. Em relação ao Estado, qual que é o papel do Estado nesse sentido, depois que a ciência é vista como um progresso contínuo da própria humanidade? Inclusive, esse lema se encontra na nossa bandeira nacional, quando se fala de ordem e progresso. Porque os positivistas entendem que não haverá progresso sem ordem. Basta a gente observar dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula desordenada não consegue avançar, não consegue evoluir. E é claro que surge então o papel do Estado justamente para poder organizar essas ações da humanidade e, quando necessário for, reprimi-las. É importante também, dentro do positivismo, que vai ser sobressaltado, considerar a subjetividade do pesquisador. Ou seja, o pesquisador ele pode sim influenciar a interpretação dos fatos. Então, o mais importante é sempre a observação e não subjugar que uma levaria a um conhecimento mais aprimorado. Logo, então, a gente fala que a interpretação dos fatos também é importante, assim quanto a observação, mas tomem o cuidado com a subjetividade do próprio pesquisador. E é claro, um dos outros elementos do próprio positivismo seria postular uma religião da humanidade. Essa religião seria como, professor? Porque se a ciência ela passa a ser resposta para tudo, talvez Deus não tenha espaço nesse mundo. É que a religiosidade, no sentido do positivismo, visa colocar a própria ciência
como um dogma, a própria ciência como uma religião. Ou seja, a religiosidade é aquela que deveria ser assim um alimento espiritual, porque no fundo o próprio Augusto Comte ele vai considerar o ser humano nos seus mais diversos estados, como o psicológico, o espiritual e o social. Chegamos então ao John Stuart Mill, esse economista britânico. Ele também vai contribuir para a filosofia contemporânea. E é claro que ele vai trazer aí para a gente as ideias como, por exemplo, a ideia do utilitarismo. O que seria o utilitarismo, professor? É quando nós associamos o bem a um princípio básico da utilidade. Será útil? Vai ser útil a quantas pessoas? Ele vai atender ao interesse particular ou ao interesse coletivo? Porque se atende ao interesse particular, então significa que ele não vai ser tão bom a um maior número de pessoas. Logo, ele não é útil. Então, essa perspectiva do utilitarismo trabalha justamente com isso. Conquistar, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Atender ao interesse coletivo. Assim, também, ele vai decretar a ideia do consequencialismo. Ou seja, que é quando a ação moral deve estar subordinada às consequências geradas e que serão praticadas. Ou seja, é preciso analisar as consequências que a minha atitude moral vai gerar. Qual que é o princípio fundamental do utilitarismo, professor? Então é sempre a felicidade geral como um fim. Eu preciso estabelecer que as minhas consequências, que o valor máximo da utilidade precisa ter como finalidade a felicidade do maior número de pessoas. Ou seja, uma felicidade que abrace o maior número de pessoas. Tá? E é por isso que, inclusive, vai ser estabelecida a ideia dos cálculos para avaliar, por exemplo, as ações morais. Uma escala de superioridade entre uma ação e outra para que a gente possa analisar qual ação torna as pessoas mais felizes e quais as ações torna o menor número de pessoas felizes. E a partir dessa escala, então nós temos ali qual atitude moral deveria ser tomada. Porém, tá, existe uma certa preocupação. Mesmo com a maioria estando feliz, nós sempre temos uma infelicidade de uma maioria. E o princípio utilitarista aceita isso. Porque se existem 5 pessoas felizes e 3 infelizes, não tem problema. Porque o maior número de pessoas foi contemplado. É a mesma coisa se de repente lá na sua turma vocês resolvem fazer um lanche e vocês estão em dúvida. Vocês podem comprar uma pizza só. E essa pizza pode ser de um sabor apenas. Então, 5 da turma querem calabresa. 2 da turma querem uma pizza de frango. Quem que deve ser seguido? Sempre a maioria. E sem ter assim, sem sentir-se culpado pelo fato dali de outros alunos não terem sido atendidos. Tá? Logo, o que é colocado? Cada indivíduo ele tem esse poder de escolher o que é moralmente correto. Ou seja, porque ele precisa discernir entre boas e más ações. E ele deve usar o princípio da felicidade geral como objetivo. Então, se quando ele vai agir, ele percebe que a ação dele fará um número de pessoas felizes, um bom número de pessoas felizes, em detrimento das outras, aquela ação está correta. Prazer e ausência de sofrimento, então, começam a falar um pouco mais alto nesse sentido. E é claro que existe ali uma hierarquia nas formas de prazer, dos mais nobres, os prazeres mais espirituais também. Dentro da política, é claro que dentro da política o Stuart Mill então vai trabalhar com a ideia do liberalismo, né? Um Estado que seja um pouco mais liberal, um Estado que interfira minimamente possível, sobretudo nas questões econômicas. Resumindo, é o deixar fazer. É uma liberdade que consiste em não permitir que a sociedade pressione o indivíduo, a menos que esse indivíduo coloque em risco a propriedade ou a vida de alguém. Ou seja, o Estado ele deve intervir minimamente possível, permitindo que o indivíduo faça uso da sua liberdade, desde que essa liberdade não afete os demais. Agradeço a todos vocês e aguardo na próxima aula.